Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje, para conversar, eu trago aqui ele que é presidente da Academia Rio Grandense de Letras e está participando do 3º Congresso Estadual das Academias de Letras, que está acontecendo aqui em Passo Fundo, na Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu vou conversar um pouco com o presidente da Academia Rio Grandense de Letras, Rafael Ban Jacobsen. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Tudo bom, Aleixo. Prazer estar aqui conversando contigo no programa e podendo me dirigir um pouco ao público passofundense que prestigia essa programação. Pois é, e a sua presença aqui em Passo Fundo se deve ao 3º Congresso Estadual das Academias de Letras, né? Como eu já mencionei. Esse congresso, né, várias academias de todo o Rio Grande do Sul aqui estão participando desse congresso. Tu pode nos falar um pouquinho assim, como é que surgiu essa ideia do congresso? Por que ele está acontecendo? Esse é um assunto extremamente interessante, porque se nós formos parar para pensar, era uma ideia que estava caindo de maduro na cabeça da Academia Rio Grandense de Letras. Porque, enfim, a Academia Rio Grandense de Letras existe já há bastante tempo, mas, por incrível que pareça, foi só em 2014, 2015, na gestão do nosso ex-presidente Avelino Collet, que o vice-presidente José Carlos Laetano teve essa percepção de que seria muito profícuo estabelecer um diálogo não só da Academia Rio Grandense de Letras com as academias dos diferentes municípios do Rio Grande do Sul, mas também entre as academias municipais ou regionais elas mesmas. E essa foi então uma iniciativa que surgiu esse insight, vamos dizer assim, de que havia um número grande de academias trabalhando de modo muito competente, muito eficiente nas suas cidades, nos seus locais, mas também de uma maneira muito atomizada. Então, nós, enquanto Academia Rio Grandense de Letras, percebemos que seria muito interessante e proveitoso para todas essas entidades congêneres estabelecer um fórum comum de discussão e foi criado, então, o Congresso Estadual das Academias de Letras. E o primeiro aconteceu já em 2015, lá em Porto Alegre, e a partir daí se estabeleceu esse espaço de diálogo, como nós gostamos de chamar, e a segunda edição foi realizada aí em 2018, em parceria com a Academia Santamariense de Letras. E agora, enfim, chegamos aqui, 17, 18 e 19 de novembro de 2022, com o 3º Congresso em Passo Fundo. A ideia é promover uma certa interconexão entre essas academias, né? Promover esse diálogo. O pessoal tem uma certa curiosidade, assim, como é que funcionam as academias? Nós temos a Academia Rio Grandense de Letras, né? Tem a sede em Porto Alegre. Quantos anos tem a Academia Rio Grandense? A Academia Rio Grandense foi fundada em 1901, 1º de dezembro de 1901, 5 anos depois da Academia Brasileira de Letras. Então nós vamos completar agora, mês que vem, 121 anos. E por isso que eu disse, é curioso, né, que uma academia, enfim, de abrangência estadual, tão idosa assim, tenha se dado conta da necessidade de estabelecer esse diálogo, essa interconexão com as academias locais apenas tão tardiamente, apenas a questão de 7 anos. Mas aconteceu. Quase 100 anos depois da própria fundação, né? Isso aí. Mas uma coisa que é interessante, assim, né? As academias, elas não têm necessariamente uma hierarquia entre si, né? Elas são independentes. Elas não funcionam como se tivessem que se coligar com a Academia Rio Grandense. Não existe uma hierarquia no Brasil em termos de academia. Exato. As academias, todas elas são absolutamente independentes. Às vezes as pessoas podem pensar erradamente que, por exemplo, as academias estaduais, a Academia Rio Grandense, a Academia Paranaense, a Academia Paulista, são de algum modo filiadas à Academia Brasileira de Letras e que, por exemplo, a Academia Passofundense, a Santamariense, a Pelotense são de algum modo
filiadas à Academia Rio-Grandense. Mas não existe esse organograma, vamos dizer assim. São todas associações com vida própria, com objetivos próprios, embora muito similares, mas que atuam de modo independente nas suas regiões de abrangência, as regiões de abrangência que são delimitadas pelos seus próprios estatutos. Mas o que ocorre na prática, a gente percebe, e repito, não é algo institucional, é simplesmente uma questão da praxis mesmo, é que as academias que têm uma abrangência territorial maior, elas acabam sendo vistas pelas academias de abrangência territorial menor e daquela mesma região como uma espécie de referência, e é cobrado até um certo papel de, vamos dizer assim, de liderança ou de coordenação. Isso acontece das academias dos municípios do Rio Grande do Sul em relação à nossa Academia Rio-Grandense de Letras. Mas isso, repito, é algo informal, porque não há algo como uma federação. A gente diz, né, que a nossa Academia Rio-Grandense... Desculpa interromper, mas e seria interessante existir uma federação, na tua opinião? Ou tu acha que essa liberdade que as academias têm é que deve ser mantida, como vem sendo? Eu acho que da maneira como está funcionando bem. Né? Até porque as academias de letras, via de regra, elas são entidades, associações pequenas, digamos assim, com reduzido número de pessoas e, consequentemente, com reduzida força de trabalho. Então, talvez criar mais uma entidade seria, nesse momento, burocratizar ainda mais alguns processos e claro, criar novas necessidades de trabalho que eu não tenho certeza se as academias estariam prontas para atender com a necessária eficiência. Então, eu acredito que essa articulação dentro da independência e espontânea, ela tem funcionado bem. E até porque eu acho que também mantém a liberdade, né, de cada academia. Porque eu percebo assim, né, que cada lugar tem as suas próprias necessidades, e as academias também, né? Cada cidade tem a sua população, tem a sua quantidade X de escritores, de participantes da própria academia, né? E, consequentemente, também tem o seu próprio estatuto, né, sendo uma associação, porque cada uma delas pode fazer suas próprias regras, a sua própria legislação. Claro. É isso, né? Exato. E se fosse, né, deixar tudo retinho ali, passar a régua em tudo, eu acho que não ficaria uma coisa muito legal. Mas, claro, tem isso. As academias, elas têm que, obviamente, não podem dar as costas para a realidade local na qual elas se encontram inseridas. Mas, por outro lado, quando nós passamos a observar as diferentes academias, inclusive os seus estatutos, com os seus objetivos, as suas formas de atuação, nós vamos perceber que, no fundo, elas se parecem muito, elas têm mais semelhanças do que diferenças, no fundo. Porque, é como eu sempre digo, na verdade, toda a Academia de Letras, ela é criada com o desejo de um grupo de pessoas de se filiar não a um órgão, a uma entidade, mas a uma determinada tradição, que é a boa e velha tradição acadêmica, que vem lá desde os tempos da antiga Grécia e, mais especificamente, na modernidade, desde o século XVII, com a fundação da Academia Francesa, sob os bons auspícios do Cardeal Richelieu, e a Academia Francesa, que segue viva até hoje, ela foi o grande modelo que inspirou todas as demais academias de letras ao redor do globo. Então, como eu digo, elas se parecem muito, porque são todas espelhadas no mesmo protótipo. Inclusive em aspectos formais básicos, né? A Academia Francesa ela foi configurada inicialmente com 40 membros efetivos, que ocupam 40 cadeiras, com 40 patronos, e esses 40 membros efetivos são eleitos pelos seus pares para ocupar essa cadeira vitaliciamente. E veja, é assim que funciona a Academia Brasileira de Letras, é assim que funciona a Academia Rio-Grandense de Letras, e, enfim, é assim que funciona a Academia Passo-Fundense de Letras. Né? Então, sim, veja... Tem semelhanças, né? Vão se espelhando, né? E até porque geralmente acontece de uma apadrinhar o surgimento da outra, né? Os próprios autores vão buscando essa irmandade, digamos assim, mesmo entre cidades diferentes, né? Daí também eu acho que a ideia do congresso, acredito eu, né? Porque de poder juntar todo mundo, conversar e ver até que ponto vai essa igualdade também. Porque tem objetivos em comum, né? Qual que seria o principal objetivo de uma academia, na tua opinião, de letras?
Essa é uma excelente pergunta. Porque existe no imaginário popular uma série de, talvez possamos chamar de preconceitos em relação às academias de letras. Eu nunca vou esquecer um belo dia em que eu estava lendo os comentários dos leitores numa notícia sobre a Academia Rio-Grandense de Letras publicada num portal jornalístico aí da internet, e alguém comentou assim: eu não compreendo qual é o sentido de uma entidade que, enfim, reúne um grupo de velhinhos nas quintas-feiras para tomar chá e discutir sobre nada. É essa a ideia que as pessoas geralmente têm. Aqui em Passo Fundo, já vou dizendo que não era quinta-feira, né? Não era quinta... E não tomamos chá, necessariamente. Ah, bom. E tu vê que, aliás, antes de terminar de responder a tua pergunta, isso é uma coisa curiosa. Lá na Academia Rio-Grandense é na quinta-feira. Por quê? Porque na Academia Brasileira também era quinta-feira. E por quê? Não sei. Não tem sentido, né? Mas é a tradição. Sim. Às vezes a tradição você tem coisas que você não consegue explicar, mas que acontecem daquela maneira que são passadas de geração para geração. Exato. Né? Mas uma primeira coisa que se pode dizer, então, em relação aos objetivos é isso: o que não é o objetivo. O objetivo não é reunir velhinhos para tomar chá, tá? Isso fique muito claro. Estatutariamente falando, isso se repete nas normativas das diferentes academias. Os objetivos principais são todos alinhados com a ideia de fomento à leitura, ao livro e à literatura, das mais diferentes formas. Então a academia ela é uma entidade que vai propugnar nessas frentes e vai também propor ações para formar novos leitores, incentivar a formação de novos escritores também. E mais, aí eu acho que é algo importante, as academias vão buscar também muito um papel de representação política dessas necessidades culturais na área das letras junto ao poder público. Querendo ou não, as academias de letras elas acabam se distinguindo um pouco em relação às associações de escritores ou grêmios literários em geral, nesse particular aspecto. Elas acabam tendo, digamos, um peso político maior e, portanto, elas devem buscar a articulação com o poder público para trabalhar de maneira efetiva nessas frentes. Na verdade, sim, tudo girando sempre ao redor do livro, né? Tudo girando ao redor da leitura, do livro da leitura, né? Esse eu acho que se há um objetivo em comum entre todos, além do chá das quintas-feiras ou dos sábados, né, justamente fomentar essas questões todas pertinentes ao livro. E sem contar também que as academias, elas são, enquanto associação, uma força política também. Uma força política voltada para essa área da literatura, né? Eu acho que o próprio peso de uma academia como a Academia Rio-Grandense de Letras, né? Claro que a gente sente que como é uma academia que se refere a todo o Estado, parece que tem um peso maior. Né? Parece que existe, no imaginário, pelo menos, parece que existe essa hierarquia, né? Por uma ser referência para todo o Estado e as outras são municipais. Ainda que não exista, né, em termos oficiais, mas tem todo esse peso, né? E é um peso político também, inclusive para brigar por questões importantes para o livro, para a leitura, para a educação, né? Para esse aspecto da sociedade, que eu acho que é tão importante. Eu quero falar um pouquinho contigo sobre a tua presidência à frente da Academia Rio-Grandense. Como é que foi nesse tempo aí? Tu assumiu numa época que estava meio conturbada por causa do Covid, né? Verdade. Na verdade, o que ocorreu, eu ingressei como membro efetivo da Academia Rio-Grandense de Letras em 2013, né, quando eu passei a ocupar lá a cadeira 29. E de imediato, já no ano seguinte, eu assumi o cargo de secretário da academia e depois disso eu fui diretoria após diretoria, passando para outras funções. Eu fui secretário-geral, depois eu fui vice-presidente administrativo e finalmente eu cheguei à presidência da academia em 2018, exatamente em 2018. Então eu tive um ano de gestão
pré-pandemia, que foi o ano normal, de 2019. O ano de gestão normal. Que foi o ano de 2019. Depois teve que se encaixar no novo normal. Né? Exatamente. Logo a seguir veio, enfim, a emergência sanitária, como alguns dizem, e eu tive que exercer, então, a presidência da academia e manter a instituição funcionando ao longo do ano de 2020, do ano de 2021, em que as coisas funcionaram ou não funcionaram de maneiras muito diferentes das quais ou com as quais nós estávamos acostumados. E num certo aspecto, eu acho que eu era, digamos, a pessoa certa no lugar certo. Isso não é uma questão de presunção, é uma questão só de constatação de fatos, porque eu tenho, vamos dizer assim, uma idade um pouco menor do que a média dos acadêmicos, o que por si só não quer dizer muita coisa, mas facilita, por exemplo, a minha conexão e a minha disposição em lidar com os meios digitais, com as redes sociais, com a tecnologia. Né? Eu fui um cara que sempre lidei com isso naturalmente e então eu era o cara que estava na presidência quando tudo fechou e eu pensei, bom, é um problema, mas é um problema que tem como resolver. Nós precisamos ir para as redes sociais, nós precisamos fazer reuniões online, nós precisamos manter tudo funcionando usando essas ferramentas tecnológicas. E eu mesmo pude, com o meu conhecimento e, claro, me assessorando no que era mais necessário e específico das pessoas certas, eu pude manter a academia funcionando com suas reuniões semanais, com ciclos de palestras transmitidos pelas redes sociais, enfim, apesar de uma pequena turbulência inicial nos primeiros meses, logo a seguir a roda continuou girando quase como se nós não estivéssemos num período de pandêmico, de dificuldades e de pandemia. Foram os desafios que vieram dessa época, né? Não tenho que... Eu acho que todo mundo teve que se adaptar e aqui na academia de Passo Fundo também tiveram que passar por essa adaptação, né? Por meio digital, mas também ficaram algumas heranças depois disso, né? Essa conexão que eu acho que também tem um aspecto positivo. A gente pode falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Nós vamos encerrar o bloco aqui e vamos para o intervalo. Em seguida, eu retorno aqui com o presidente da Academia Rio Grandense de Letras, Rafael Ban Jacobsen. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local. Hoje eu estou entrevistando aqui o presidente da Academia Rio Grandense de Letras, Rafael Ban Jacobsen, e ele está aqui em Passo Fundo devido ao 3º Congresso Estadual das Academias de Letras. Rafael, nós estávamos falando um pouco sobre a tua atuação como presidente à frente da Academia Rio Grandense de Letras. E você falava um pouco sobre essa dificuldade, né, que a pandemia trouxe, mas e que foi superada, teve que ser superada através da questão dos meios digitais, ali, utilizando, né, a internet para poder manter as pessoas unidas durante esse tempo. E veio alguma coisa boa disso também? Eu acho que sim, né? Porque eu percebo assim, que aumentou a conexão também entre as pessoas, pelo menos na comunicação. Não sei se aconteceu isso com vocês lá na Academia Rio Grandense ou não. Aconteceu sim. Como eu disse, apesar de alguma turbulência inicial, logo depois, os acadêmicos, a grande maioria deles, não todos, mas a grande maioria, mesmo aqueles que de início eram mais refratários ao uso das tecnologias, acabaram aderindo e participando diuturnamente das nossas atividades. Mas um efeito colateral positivo, se é que isso existe, dessa necessidade de adaptação, foi que, veja bem, a Academia Rio Grandense, até 2020, a sua inserção nos meios digitais era basicamente o seu site, ponto.
Só. Né? Só. Muito comum. Muito comum. Aí foi preciso multiplicar as maneiras de acesso ao público. E foi basicamente por força dessa necessidade que a academia acabou criando um canal no YouTube, que tem 1 ano, é relativamente novo, um pouco mais, talvez 1 ano, e já tem cerca de 50 vídeos, criou, enfim, perfil no Facebook, também no Instagram, no Twitter. Então, hoje a academia ela é onipresente, digamos assim, nas redes sociais. É muito mais fácil para as pessoas, para os acadêmicos se conectarem entre si, interagirem, e para as pessoas, para o público em geral, se dirigir e conversar com a academia. Isso foi bastante positivo. Pois é, tanto que o congresso, né, ele foi aqui em Passo Fundo, ele foi organizado, as reuniões aconteceram online, né, todas online, né, pela via online. Falando um pouquinho também sobre a atuação enquanto escritor, né, tu me disse antes ali que você tem 3 formações. Perfeitamente. Quais áreas? Então, eu sou formado em música, também eu tenho curso de piano clássico. Toca piano clássico? Toco piano, teoria e solfejo, dei aula também de teoria musical por um tempo na minha vida, harmonia, improvisação, enfim. Tem essa formação musical que eu iniciei muito cedo, eu comecei a estudar piano com 9 anos e fui concluir isso no final da minha adolescência. Depois disso eu fiz o curso superior e pós-graduação na física. Essa foi então a minha primeira formação na universidade, e é com isso que eu trabalho. Na verdade, esse é o ganha-pão. Eu sou físico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho então na área da ciência e da tecnologia. E por fim, depois disso, mais recentemente, eu fiz também na URGS o bacharelado em filosofia. Então essas são as minhas formações. Mas paralelamente a tudo isso, desde pequeno mesmo, eu sempre tive interesse pelo mundo das letras, eu sempre tive interesse na leitura e na escrita. Então eu sempre produzi textos desde que eu me entendo como alguém alfabetizado. E, enfim, de lá para cá eu nunca parei. Os teus textos, eles são de que tipo? Pois então... Sobre o quê? Isso é interessante. A gente acaba escrevendo de tudo um pouco, né? Eu pelo menos. Se você procurar, você vai achar textos meus, que enfim, são romances, são narrativas longas. Eu tenho contos também, tenho textos que são mais filiados ao gênero da crônica, você vai encontrar coisas de caráter ensaístico, e você vai encontrar também, eu cometo, hora ou outra, alguma poesia. E se dá esse luxo? Eu me dou luxo de cometer poesia de vez em quando. E, enfim, eu escrevo de tudo um pouco. Eu digo que a própria ideia pede a sua forma, né? A dicção, ela vem naturalmente de acordo com o conteúdo que se deseja expressar. Mas, de qualquer maneira, eu sou mais conhecido, ou pelo menos os meus trabalhos que enfim, foram mais divulgados, tiveram maior alcance junto ao público, são as minhas narrativas longas, meus romances. E basicamente, enfim, são romances, são obras de ficção, e as temáticas, elas, embora diversas, elas sempre têm alguns denominadores comuns. Nas minhas ficções, você vai ter sempre algumas questões sobre desarranjos familiares, né, famílias disfuncionais, para usar um termo que está na moda. Você vai ter sempre personagens, digamos assim, atormentadas pelo seu passado ou pelo seu presente, no limite entre a sanidade e a loucura. Você vai ter sempre uma certa inspiração, embora nenhum romance meu seja romance policial, você sempre tem questões nebulosas que o leitor precisa ir desvendando aos poucos, até porque já diria o Jorge Luiz Borges, né, que toda boa literatura, no fundo, é literatura policial.
Eu acredito muito nisso. Então, tem que instigar o leitor a, né, tentar descobrir o que vai acontecer, claro. Deixar o leitor em suspense. Né? Exato, tem que ir entregando aos poucos, né, os elementos da trama. E então os meus romances mais conhecidos são Solenar, que é basicamente sobre uma família que viveu uma grande tragédia no passado e é um jornalista que vai a essa cidade do interior onde aconteceu a tragédia tentar descobrir o que exatamente ocorreu, que também é um fato envolto em mistério, e vai, enfim, passar por alguns perrengues para desenterrar esse passado, tirar esses esqueletos do armário. E um outro romance meu também chamado Uma Leve Simetria, que trata basicamente sobre... É um romance, digamos assim, romance de formação sobre um adolescente judeu que, enfim, está descobrindo a sua identidade, a sua sexualidade, e tem que lidar também com os dogmas e os dilemas da religião. Então essas questões também me preocupam bastante na literatura, né? As questões sobre o que é o humano, o que é o divino e o quanto o plano do divino pode estar interferindo de algum modo nas ações humanas. Questões sociais, psicológicas e teológicas também. Até metafísicas de vez em quando. Nossa, que bacana. E, pois é, uma coisa que eu achei interessante assim, né, físico e escritor. Né? Como é que faz a conexão entre essas duas áreas, entre essa área da criatividade, que a literatura existe, porque é uma função... Claro, que a gente precisa deixar bem claro também, né? Isso é uma coisa que sempre que eu tenho a oportunidade de falar nos programas, eu sempre digo. A literatura, enquanto arte, a escrita enquanto arte, ela também tem a sua técnica, como qualquer outra forma de arte, como o piano, por exemplo, né? Mas a função principal ali a finalidade dela é criativa. E a física, não sei se é tão criativa ou não, acredito que não, mas como é que se faz essa conexão entre esse lado mais criativo e esse lado mais lógico, matemático, né, em si? Eu diria o seguinte, que eu ainda estou tentando fazer essa conexão, não descobri bem como, mas assim, a física, embora muitas pessoas possam pensar o contrário, a maioria das pessoas que conversam comigo demonstram que pensam o contrário, a física na verdade é uma disciplina que exige muita imaginação, muita criatividade também. O Einstein dizia, né, que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Tu tem que ter, é isso mesmo, é uma criatividade, uma capacidade de inventar. Tem que ter uma inventividade para fazer física, senão fica muito engessado também. E eu diria que, enfim, as teorias que a física contemporânea coloca diante de nós, elas são muito instigantes também para a imaginação. Né? As realidades sobre a macroestrutura do nosso universo. Você pensa, puxa vida, a gente vive numa estrutura que aparentemente é espacialmente infinita, mas mesmo assim está se expandindo, e está se expandindo de maneira cada vez mais rápida por um motivo que ninguém sabe qual é. Então, esses negócios são muito assim, instigantes para o pensamento. Sim. Só que um desafio pessoal, que como eu disse, eu ainda não trabalhei, e que às vezes as pessoas me cobram também, é como, por exemplo, trazer um pouco dessa parte científica para a literatura. Fazer alguma coisa como uma ficção científica. Ainda não fez isso. Ainda não fiz. Porque se a gente fosse seguir a lógica, né, de repente você deveria escrever livros de ficção científica baseado no teu conhecimento de física. Ou livros em que os personagens fossem físicos, alguma coisa assim, né, uns caras malucos no laboratório. Eu ainda não fiz isso. Eu tenho algumas ideias, mas eu ainda não botei a mão em nenhuma delas. Estou esperando amadurecer, mas por enquanto... Não, ele tem que ser físico e tem que gostar de um compositor, por exemplo. Né? Ele mistura música com a física. Também, tem tudo isso, mas é engraçado que quem me conhece numa área tem dificuldade de me imaginar na outra. Por exemplo, quando eu estou dando aula de física, todo mundo me enxerga como professor de física, né? Lógico, racional, certinho, metódico. E aí eu digo para os meus alunos, pessoal, o negócio é o seguinte, a verdade é que eu estou aqui, nem sei por que eu estou aqui, porque eu sou um poeta aprisionado no corpo de físico. Entende? Mas quem é que sabe por que está onde está?
Essa é outra boa sabe, pergunta. né? Quem é que sabe, né? Não, e realmente, assim, essa divisão entre um lado e outro, né? É uma questão cartesiana, digamos assim, né? Diríamos, né? Mas na verdade não existe, né? Isso não existe. Porque o nosso cérebro não funciona apenas criativamente ou apenas logicamente. Você tem que sempre procurar trabalhar com os dois lados de todos, né? O melhor exemplo é a física, quer dizer, a criatividade aplicada na física. Como é que tu vai pensar o universo se você não tem essa criatividade? Como é que tu vai criar um texto se você não tem um pouco de lógica, matemática, uma questão ali, né? Uma lógica para você conseguir escrever algo que vai causar determinado efeito no leitor que tu pode prever, né? Também existe previsão na literatura, né? Claro. O escritor, ele não escreve só por derramamento, né? Ele precisa também prever o efeito que a sua literatura irá causar no leitor, né? Sem dúvida. E eu brigo muito também, de novo, falando da experiência de sala de aula, quando os meus alunos, às vezes, ficam cabisbaixos porque tiraram uma nota baixa em física e dizem, professor, mas é que eu sou de humanas. Então, eu também sou de humanas. Daí, né? Pô, eu também sou de humanas, eu sou filósofo, eu sou escritor, mas e daí? Entende? Não existe essa, eu sou de humanas, eu sou de exatas. Existe eu sou um cara do conhecimento, entende? Claro, o conhecimento claro. Não vem em gavetinhas. Se tu olha, tu decora, né? Mas tem que ter criatividade também, né? É lógico. E para unir todas essas diferentes formas de enxergar uma mesma realidade, o mundo é um só. O mundo está aí. O universo está aí. Entende? Agora, qual é a lente que tu vais usar para tentar entender alguma coisa a respeito desse universo? Se é a lente da filosofia, se é a lente da literatura, se é a lente da física. Isso são detalhes, e o interessante é que tu possa usar a maior quantidade de lentes possíveis, porque senão tu sempre vai ser parcialmente ou até majoritariamente cego para a realidade. Rafael, tu estás deixando agora, né, a presidência da Academia Rio-Grandense, isso? Perfeitamente. Encerrando a gestão. Quem é que vai assumir agora? Muito bem, né? Estou agora, depois de 4 anos, à frente da presidência, concluindo o meu mandato. E justamente o Congresso também se presta para essa transmissão de cargo. E o nosso próximo presidente da Academia Rio-Grandense de Letras é o confrade Ayrton Ortiz, um escritor muito conhecido, que também é uma pessoa bem disposta ao trabalho, ao ativismo cultural. E o Ayrton Ortiz, então, vai ser o responsável por tocar adiante a nossa vetusta e mais que centenária academia nos próximos anos. E que venham muitos outros congressos, né? Virão. Sem pandemia. Por favor. A conversa está muito boa, mas a gente vai ter que encerrar, né, para encerrarmos o programa. Agradeço a tua presença, né, uma entrevista muito legal, né, principalmente por esses aspectos criativos, aí, Claro. esclarecendo um pouquinho mais sobre como é que funcionam as academias. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo programa. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.